Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamentos precoces para salvar vidas. E hoje eu converso com o Dr. Ivo Carraro, que é psicoterapeuta e escritor. Seja bem-vindo, Dr. Ivo, tudo bem? Muito bem, muito bom. Tudo bem contigo, com todas as pessoas que estão nos assistindo nesse instante e depois. Ah, vai ficar melhor agora ouvindo suas sábias palavras, né? Eu convidei o senhor para vir até aqui para a gente conversar sobre os traumas, os medos que estão aparecendo agora nesse momento da pandemia. Aumentou? Aumentou para algumas pessoas. A pandemia é uma realidade que se manifestou nesse ano, março de 2020, e as pessoas pensavam que era uma quarentena, e foi para centena, e foi para duzentena, e estamos há 9 meses. É uma realidade sobre a qual não se tem controle. Então, a primeira questão da pandemia, não tem o controle sobre essa realidade. E quando não se tem controle, as pessoas ficam um pouco inseguras, porque os pais querem controlar os filhos, os professores querem controlar os alunos, os gestores querem controlar os seus colaboradores. E a pandemia, o coronavírus, o homem foi mostrado a ele que ele não tem esse controle, né? Ela criou uma situação de ansiedade, mas é um processo individual. Existem pessoas que não estão se sentindo muito mal ficando em casa, em home office, por exemplo, que são aquelas pessoas que têm uma personalidade que não tem muito contato com pessoas, não gostam muito, as pessoas mais introvertidas. Então, a parte social delas é mais tímida. Exatamente, o tímido, então, ele está se sentindo bem no período de pandemia. Existem crianças que estão sofrendo por não ir para a escola com os amiguinhos, a sociabilidade, mas existem crianças que estão gostando de ficar em casa, porque estão mais próximos dos pais. Então, a pandemia foi uma experiência, está sendo uma experiência individual para cada pessoa. Eu acredito que a ciência tem me mostrado, e quando eu digo ciência, é um processo científico, nós não podemos entrar no mundo do achismo, que o cérebro humano, dentro da neurociência, ele já criou uma realidade acerca da questão do coronavírus. Então, como se isso estivesse meio que fazendo parte das pessoas. Então se acostumando. Já acostumou, porque a realidade vem e no começo tem o impacto e depois, então, acostuma. Sempre quando existe uma doença na vida de uma família, por exemplo, quando existe algo genético, no começo dá um impacto muito grande. Mas depois isso passa a fazer parte da vida daquela família. Eles vão adequando, eles convivem, o modo de vida, exatamente, né? Vão convivendo com aquilo e aquilo passa a fazer parte de como se fosse uma coisa natural. É uma realidade criada. O coronavírus, então, criou essa realidade e é uma experiência totalmente individual, né? A ansiedade, de acordo com a sua pergunta, 2 pontos querer falar sobre a ansiedade. Sim. Tem um lado bom da ansiedade. Ah, eu não conheço. Se caso, não conheci, nunca ouvi falar. É assim, se caso nós não tivéssemos tido a ansiedade na evolução da espécie humana, e entrando aí no campo da psicologia evolucionista, ou a evolução, se não tivéssemos cultivado a ansiedade, nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos sobrevivido. A ansiedade, nos primórdios da humanidade, vamos pegar 1 milhão de anos atrás, o homem, para sobreviver, e o que é sobrevivência? Necessidades básicas. Ele tinha que ter um local para ele ficar, que era uma caverna, tinha que ter fogo para não morrer de frio, e tinha que ter o alimento. E para ele conseguir o alimento, ele precisava sair. E nessa saída para o alimento, ele encontrava grandes predadores. Então passaram-se muito tempo, então ele aprendeu a se cuidar dos predadores para sobreviver. Então esse cuidado que ele teve, ele não sucumbiu e sobreviveu. Então criou-se no cérebro um circuito ligado ao circuito da ansiedade. E essa circuito da ansiedade tem sempre a ver com o futuro. Porque quando ele saía da caverna dele para conseguir o alimento, ele pensava, pode ser que algo ruim me aconteça. Então esse algo ruim seria o predador na ancestralidade. Hoje, as pessoas têm esse mesmo circuito, Kelly, acionado na pandemia. Pode ser que algo ruim me aconteça.
O predador seria o vírus. Seria o vírus, o coronavírus, ou a Covid-19. Esse é o predador. Então, as pessoas mantêm esse circuito ainda ligado. Mesmo que o predador, ele não sabemos onde ele está. Ele está próximo. Mas se a pessoa não tem controle sobre isso, aí ela acaba gerando uma síndrome do pânico, por exemplo, e acaba entrando num ciclo vicioso que pode levar a uma depressão, não é? Pode. Só que voltando um pouquinho, o lado bom da ansiedade. Quando as pessoas vão cruzar a rua, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, o que as pessoas fazem? Elas param no meio-fio ou na faixa e olham para os lados. A ansiedade diz, tome cuidado, você precisa proteger a sua vida. Ou quando as pessoas vão na praia, e agora no final de ano é uma questão um pouco séria, e a praia é um exemplo disso, a ansiedade diz, tome cuidado, não vá muito no fundo, porque você corre risco de vida. O mar tá bravo hoje, não então a ansiedade é bom. A ansiedade me protege. Como protegeu o ancestral humano lá atrás, nos primórdios, ela continua me protegendo até hoje. Então, quando as pessoas perdem a ansiedade por bebida alcoólica, por exemplo, e vão para o mar, por isso existe o salva-vida. Entendi o porque, lado bom porque, da ansiedade. No prédio, as pessoas vão no prédio, elas não ficam muito próximo da janela, afastam um pouquinho, porque inconscientemente o cérebro diz, toma cuidado, é risco de vida. Então existe o lado bom da ansiedade. Sim. Se nós não tivéssemos tido a ansiedade controlada, nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos sobrevivido. Sim. Quando a ansiedade, então, é algo que pode de ruim me acontecer. Eu posso ser contaminado pelo coronavírus, eu posso sofrer um acidente de trânsito, eu posso me afastar no mar, então eu posso correr risco de vida. A ansiedade me protege. Quando eu sei o que me causa ansiedade, que é localizada, então eu tenho medo. Então, medo do quê? É o medo que algo ruim me aconteça. Por exemplo, na rua, as pessoas, à noite, estão com cuidado porque pode ser que o assaltante. Então, tem medo. Sim. Só que como sendo uma emoção, ela é muito mais forte do que a razão. Consequentemente, esse medo vai aumentando e se transforma em pânico. E o pânico, então, as pessoas se fecham em si, de medo de sair. O coronavírus é um exemplo disso. Sim. Tem pessoas que até hoje não saem de casa para ir no mercado, apesar da máscara, apesar do álcool em gel, mas pessoas que estão em pânico, consequentemente comprometem a saúde mental. E quando esse pânico não é trabalhado, a pessoa se fecha, pode transformar em depressão. E como é que se trabalha para não se chegar nisso ou para quem chegou no pânico conseguir sair? Algumas saídas, né? Primeiro falamos em trabalho terapêutico, né? E também falamos em trabalho de pessoal da área da saúde, em psiquiatria. Então, o que o médico psiquiatra prescreve? Medicamentos que reduzem a ansiedade. Reduz a ansiedade. Não acaba. Não acaba, e nem pode acabar. Sim. Porque se acabar, eu corro risco de vida. Acaba a parte boa, né, da proteção. Eu tenho que ter um pouco de ansiedade, um pouco de estresse. Eu preciso ter, porque aí ela me protege. Precisa equilibrar. O equilíbrio, o controle. Quando eu falo que as pessoas não têm controle sobre o coronavírus, observe que é uma realidade externa. Eu tenho controle sobre a minha realidade. Sim. Ah, sim. Aí eu tenho controle sobre mim. Você pode controlar que você vai cuidar, vai lavar as mãos, vai usar sua máscara. Você não pode controlar o vírus que está solto aí. Não. A realidade externa eu não tenho controle sobre ela. Eu não tenho controle sobre o vento, eu não tenho controle sobre a chuva, eu não tenho controle sobre as tempestades, eu não tenho controle sobre o coronavírus. A realidade externa, mas eu tenho um grande controle sobre mim. Até diria a você, Kelly, que a grande vitória de um ser humano é a vitória sobre si mesmo, porque ele tem o controle sobre ele. Qual é a saída, então, para que uma pessoa não sucumba diante dos perigos do coronavírus, que é o tema do nosso encontro de hoje, ou qualquer adversidade da vida? É eu desenvolver um raciocínio e pensar naquela realidade. O chamado autocontrole? O autocontrole sobre si. Quando eu tenho autocontrole sobre mim, eu não sucumbo diante das adversidades, porque a adversidade faz parte da evolução da vida. Então, doutor Ivo, hoje em dia, né, com essa pandemia, a gente não tem como não ligar o computador, ir para o YouTube, assistir uns vídeos. E o que eu vejo é que tem muito coach
assim, de 20, 25 anos, que diz assim, vem cá, você está com síndrome do pânico, você está assustado com o vírus? Eu tenho 5 dicas que vão te tirar do pânico. Eu tenho 5 dicas que vão resolver a sua ansiedade. Isso, eu acredito, que não funciona. O que o senhor me diz? Quando você numera 5 dicas ou 4 dicas, é como se fosse autoajuda, né? Isso muitas vezes é bom para o autor de livros de autoajuda, ou é bom para o coaching, como você está me dizendo. Não existe assim uma relação de uma escala, isso é uma escala de valores, né? Para compreender essa questão do coaching, que você me diz as 5 dicas, precisamos compreender, então, como que o cérebro humano, ele percebe a realidade. Então, eu dividi o cérebro em 2 partes, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Hemisfério quer dizer metade. O hemisfério esquerdo do cérebro humano, ele tem algumas funções, mas a primordial dela é a questão objetiva, estatísticas. Então, o lado esquerdo, a informação vem, então o televisor, como se diz, você vai nos meios de comunicação, você vê muita estatística. Quantas pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, quantas pessoas sucumbiram pelo coronavírus, a escala nos gráficos, as curvas ascendentes ou descendentes. Hoje eu ouvi essa estatística. O lado, então, entra pelo emocional e o cérebro recebe isso, interpreta isso do lado esquerdo, que é o lado das linguagens, a questão objetiva, lado esquerdo. Seria o lado da razão. Razão, Ok. para ser mais isso. Só que há um diálogo entre a razão e a emoção, que é o hemisfério direito, a questão emocional. Quando uma pessoa recebe a informação sensorial do meio externo, as estatísticas do coronavírus, as questões das violências que existem, a informação registra no hemisfério esquerdo e o hemisfério direito interpreta como uma emoção. Como a emoção, na evolução da espécie, é muito mais forte do que a razão, porque ela é mais antiga do que a razão, o medo, o predador lá atrás que falamos no início, é emocional. E a razão veio depois. Então, como a emoção é mais forte, as pessoas não dão conta da estatística. E, consequentemente, elas ficam mais vulneráveis emocionalmente. Se assustam, né? Porque a emoção interpreta. Tome cuidado, a estatística está alta, o vírus está cada vírus vez mais próximo. Então, isso a emoção altera. As pessoas que trabalham com isso, que às vezes precisa ter formação científica para essa questão, oferece para as pessoas algumas saídas, que são as 5 características lá do coaching, que você me diz. Como a pessoa está muito vulnerável, ela vai e acaba acreditando. Mas o grande segredo da pessoa é ela interpretar a própria realidade dela. Não precisa 5 dicas, 5 saídas, 6. Os 10 mandamentos é um exemplo disso. Sim. Deram os 10 mandamentos como se aquilo fosse uma grande questão de uma fórmula. Mas a vida humana não se restringe aos 10 mandamentos. Exatamente. A vida humana se restringe a muito mais que isso. Então, em síntese, para ajudar as pessoas, interpretam a realidade interna delas e controlam. Saída para isso. O autocontrole. Falar sobre isso é terapia. O autoconhecimento. O autoconhecimento, dialogar com alguém sobre isso, por isso a palavra. Ou pode, em caso mais extremo, procurar uma ajuda médica, porque vai prescrever os ansiolíticos que reduzem a ansiedade, e daí, reduzindo a ansiedade, a emoção dialoga com a razão. E aí a pessoa encontra uma solução. Porque esse medo, esse aumento dessa ansiedade ruim, acaba causando alguns distúrbios físicos, né? Na pessoa, fisiológicos também. Chamado de estresse. O estresse, então, existe uma ligação, não dá para separar muito em termos de estrutura, de conceitos, o que é a emoção e o que é a emoção, a ansiedade e medo.
Ansiedade e medo, se fosse faixa da mesma moeda, são juntas as duas. Ansiedade, imaginar que algo ruim possa acontecer, e quando você sabe o que é o algo ruim, chama-se de medo. Então, é um medo localizado de algo, por isso a pessoa sente a emoção. O estresse é uma reação química, bioquímica no corpo das pessoas. Então, a questão da emoção e da ansiedade, ela vai despertar reação no corpo. O cortisol. O cortisol, que é um hormônio da luta, daquele ancestral nosso lá. Então, o cortisol vai fazer o quê? Vai dar batimento cardíaco mais forte, a pessoa vai ficar mais irritada no corpo, a pessoa tem pressão arterial alterada, a pessoa tem problema de estômago, a pessoa pode ter processo de febre, no corpo se manifesta a ansiedade e o medo. Isso chama-se estresse. Por isso, aquela expressão, muita gente conhece, mente sã em corpo são. Era aí que eu queria chegar. O senhor acha que o nosso pensamento é responsável por controlar tudo isso? Eu queria que o senhor me dissesse, a gente conversou um pouquinho antes, o senhor falou, saiba pedir que as portas se abrirão. Porque a gente pensa, a gente pede, a gente consegue. A gente é capaz de controlar isso? É capaz de controlar Pelo pensamento. O pensamento é uma força muito grande que interfere na atitude das pessoas, né? Pela força do pensamento, né? E para compreender esse conceito melhor, para ajudar as pessoas a compreender, o cérebro humano, por isso chama-se o século XXI, está sendo considerado como o século do cérebro. Ele começou isso na década de 1990, lá chamou a década do cérebro. Hoje é o século do cérebro. O cérebro humano, ele conhece a realidade externa, toma conhecimento da realidade externa por via sensorial. O fato, paladar, tato, audição, são os 5 órgãos dos sentidos. Então eles existem para que o cérebro conheça a realidade externa. E assim que ele conhece a realidade externa, então eu formo uma realidade interna minha. Quando a minha realidade interna está de acordo com a realidade externa, eu gozo de pleno estado de saúde mental. Quando existe uma primavera no meio externo e eu tenho uma primavera dentro de mim, eu estou em estado de equilíbrio. Eu estou em estado de plena saúde porque coincide, combina, complementa a minha realidade interna com a realidade externa. O senhor tem que me ensinar a viver aqui, assim, E, primavera aqui e ali. E ali, quando o meu meio interno, por via sensorial, eu tenho a primavera interna de alegria, de bem, e externamente eu tenho um coronavírus que me assusta, então o cérebro desenvolve uma coisa chamada esperança. Então o que é a esperança? É uma realidade interna que eu criei, por via, mesmo com as dificuldades que o coronavírus me impõe, eu crio uma realidade interna boa. E nessa questão toda, então, eu desenvolvo a esperança. A sua pergunta do pensamento sobre a realidade externa, então assim, sempre o cérebro tem necessidades básicas de sobrevivência. Do que o cérebro precisa, porque 20% de toda a energia do corpo humano vai para o cérebro. 20%. Então, a minha alimentação, o líquido que eu me ingiro, 20% ele precisa. Água, oxigênio e glicose. É a alimentação dele. Né? Principalmente oxigênio e glicose. É a alimentação dele. Quando você tem, e eu tenho, todas as pessoas têm sensação de sede, é uma necessidade básica, senão morre de sede. Então eu ingiro água. Então eu atendo o pedido dele. Uhum. Se a pessoa, o cérebro está com fome, e tem tudo no emocional, tudo isso num lugar chamado hipotálamo, emocional. Então se o hipotálamo tem sensação de sede, eu atendo o hipotálamo.
Ele distribui para o corpo a sensação de apaziguar a sede. Se eu estou com fome, que é o hipotálamo também, sensação de fome, eu me alimento. E assim, se eu estou com sono, que é a questão de hipotálamo também, então eu durmo. Então, quando o cérebro me pede a minha ação para que ele possa sobreviver, eu atendo. A grande questão do cérebro é a generosidade. Se ele me pede e eu atendo, ele vai retribuir de uma forma generosa. Então ele diz, saiba pedir, porque então eu te atendo aquilo que você pede. E você pede através da emoção e você pensa na tua emoção. Então é sempre assim, emocional e pensamento, razão. Então você pensa sobre uma situação futura. E você imagina uma situação futura. E você imagina uma realidade futura. Então, se você, assim como ele pede, você atendeu, quando você pede, ele também te atende. Por isso que os textos dizem, saiba pedir que as portas se abrirão. Você será atendido. Algumas pessoas encaram como sendo o Criador do universo, Deus. Outras fazem promessas para onde a pessoa acredita, as pessoas fazem trabalhos, mas o fundo é a força do teu pensamento, naquilo que você concentra e o cérebro interpreta o teu pensamento como algo importante para você. Ele diz, então, a minha dona Kelly está pensando isso, como ela me atende. Quando eu peço, eu atendo a Kelly também. Por isso que o milagre está dentro de cada um. Que lindo. Milagre é a força que eu tenho do meu pensamento que o cérebro faz com que o milagre aconteça, né? O senhor sabe que eu sou testemunha disso, porque eu tenho um caderno onde, desde 2017, eu passei a escrever o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de fazer, né? Eu estava afastada da televisão, eu pedia para voltar a trabalhar na TV. Mas uma amiga minha que estuda física quântica, ela ensinou, não peça, agradeça, como se já tivesse acontecido. É, o pensamento. E eu faço esse caderno dos sonhos e gratidão, como ela disse. É isso aí. Então eu sempre agradeci, obrigada por ter voltado a trabalhar na TV, obrigada por estar bem, obrigada por isso. E as coisas realmente foram acontecendo. Sim, você programa. Parece que o meu cérebro entendeu. Não, ela já tem, eu tenho que dar um jeito de dar para ela. Porque ela está me pedindo, porque é importante para ela. Sim. É importante para ela. É muito comum essa questão nos adolescentes, né? O adolescente tem uma questão muito séria, por volta de 16, 17 anos, quando eles precisam definir a profissão deles. Então, eles têm um mundo assustador na frente deles. Né, do adolescente. Então, uma cobrança grande da família, da sociedade e deles próprios. Então, o que acontece? Então, eles pensam em algo como medicina, por exemplo, mas se ele não valoriza muito aquilo, que valoriza mais o direito, o cérebro, então, deleta a medicina e valoriza o direito. O cérebro sempre atende o pensamento. Eu sou o que for o meu pensamento. Eu programo a minha vida de acordo com o meu pensamento, porque o milagre está aí. Supor que eu tenha um descontrole emocional no diálogo entre a razão e a emoção, que é o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, eu preciso de uma ajuda de algo de fora que é a psiquiatria. Então, na pós-pandemia, e está acontecendo já, os psiquiatras estão sendo muito procurados. Porque as pessoas estão dormindo pouco. Sim. Se elas dormem pouco, é uma necessidade básica do cérebro. Se dormem pouco, não atende a necessidade do cérebro. Consequentemente, vão adoecer. O que o médico, psiquiatra faz? Prescreve lá os medicamentos para dormir e a pessoa acaba dormindo. Só que o cuidado para não ficar viciado. Então, um dos segredos para a gente chegar bem, né, nesse mundo pós-pandemia, que a gente diz, depois que vierem as vacinas, que se encontrar uma forma de controlar esse vírus, seria já começar a cultivar pensamentos positivos, pensamentos de gratidão, de que tudo está bem, de que você sobreviveu, você aguentou todas as adversidades e ficou bem? E eu acho que tinha que isso ter começado lá no começo da pandemia já. Alimentar essa cultura, como você mesmo colocou no seu caderninho. Você escreveu as questões todas e foram te acontecendo. O cérebro humano, como disse, então, ele tem um circuito da ansiedade e do medo, que é evolutivo. E tem muitas pessoas que até hoje estão usando esse circuito ainda, não mudaram. O segredo é você usar outro circuito.
o circuito da compaixão, da empatia e da gentileza, por exemplo, que é um outro circuito. Quando você valoriza esse, não, que é do teu caderninho, que é das coisas que aconteceram, você não utiliza o circuito da ansiedade e do medo. Você utiliza outro circuito. E o cérebro é assim. Quando você utiliza um caminho, ele usa aquele caminho, não dois ao mesmo tempo. Vou te ajudar um exemplo prático. Você está falando com um telefone com alguém. E você costuma, geralmente, quando se fala por telefone, fazer um desenho. Fica riscando. Riscando um desenho, uma casa, uma árvore. Você consegue fazer isso porque está utilizando áreas diferentes do cérebro. Uma área da audição e outra área da parte do cérebro que faz o desenho. Mas se você estiver falando com pessoas que a linguagem, que é hemisfério esquerdo, e você tentar escrever um texto, você como jornalista, enquanto você fala com alguém, você não consegue conseguir, porque você está usando a mesma área do cérebro duas vezes. É uma coisa de cada vez. Ou você atende o telefone, ou você escreve. Então, por isso que ele atende um circuito desse de cada vez. Então, a saída para essa questão é você cultivar um espírito de paz. Quando você escreve os que de bom te aconteceu hoje como gratidão, você está já sendo grata ao próprio cérebro que já está te atendendo. Ele já fica feliz por eu estar agradecido. Eu chamaria até de 3 bênçãos diárias. E esse é o circuito que deve ser trabalhado para as pessoas no pós-pandemia e desde já. Então, escrever as 3 coisas que mais... o que de bom me aconteceu hoje, nessa data, e por que aconteceu. Por exemplo, o teu filho te telefonou hoje, te fez bem. Pega um caderninho e anota. Escreva. Ele te ligou, e por que ele te ligou? O que te fez isso? Que sensação você teve, né? Então você vai criar uma cultura de paz dentro de você. Que lindo. E essa cultura de paz, então, utiliza o circuito da paz, e não o circuito lá da ansiedade e do medo. Então a gente tem que escolher entre o caminho do medo, da ansiedade ruim, e o caminho da esperança e da gratidão. Por isso, a força é do uma escolha. Força do pensamento. Nossa. Lembrando que essa escolha você faz, quando escolhe um, perde o outro. Sim. É um caminho de cada vez. Se você tem 10 atividades ou 10 dicas lá que o coaching te deu, você escolhe uma, você não usa as outras 5, uma de cada vez. E olha, doutor Ivo, vou falar, é incrível mesmo, porque eu tenho tentado controlar mesmo o meu cérebro desde que eu aprendi a fazer esse caderninho aí. E às vezes eu começo a ir pela ansiedade ruim, eu começo a pensar assim, puxa, hoje não tá legal, o dia isso, o dia aquilo, de repente eu falo assim, opa, peraí, vou virar a chavinha. Tá tudo bem, eu vou esquecer o que aconteceu de ruim e vamos pensar no que vai acontecer de bom? O dia muda. Muda. Gostaria de ter uma explicação científica para isso? Gostaria. Tem um livro chamado O Cérebro de Buda, né? Se puder ler, leia um dia. O cérebro, como disse, tem leis de funcionamento. Sendo lei, vale para mim, vale para você e vale para as pessoas que estão nos acompanhando no nosso trabalho de hoje. Né? O cérebro, então, tem... O que eu vou comentar para te ajudar a compreender, porque antes se falava Freud explica, né? Hoje, o século XXI, neurociência explica. Mas o Freud, que criou a psicanálise, ele era um médico neurologista. Então ele pegava os conceitos lá no século XIX para o XX, então já falava dessas questões e que a ciência comprova os princípios da psicanálise como sendo altamente procedentes até hoje como ciência, né? Então o cérebro tem, entre tantas características, tem uma que eu vou comentar contigo e para ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Há uma característica do cérebro humano de gravar tudo que é ruim. Lembra da ansiedade? Sim. Algo ruim pode me acontecer. Então você cria uma expectativa de algo ruim. E o cérebro grava isso. Os consultórios terapêuticos estão lotados de pessoas que têm algo ruim gravado na história delas. Os traumas. Trauma quer dizer ferida, né? O trauma que machucou a emoção. Então o cérebro grava essa questão da coisa ruim. A característica dele
Então, por isso que as pessoas buscam os terapeutas, buscam o médico, porque algo ruim aconteceu. Ou algo ruim pode acontecer. O cérebro grava isso. Porque é algo carregado de emoção. Muita, né? Muita emoção. Forte. Por isso que eu pego sempre uma analogia. Se me permite aqui, para ficar mais fácil para as pessoas. Existe na cozinha das pessoas uma frigideira, que as pessoas fritam ovo e tal, e fazem o bife. Chama-se não aderente. Não é assim? Antiaderente. Antiaderente. E existe também, algum tempo atrás, hoje não tanto, o velcro. O velcro que gruda, né? E que hoje usa no tênis das crianças, né, das pessoas. Usando o velcro e usando o não aderente, que é o teflon. O cérebro grava como se fosse velcro as coisas ruins que aconteceram. E o ruim é muito forte. E ele tem gravado isso como um velcro. E as coisas boas que aconteceram estão na frigideira não aderente. Passam. A pessoa não registra. Não fica nem marca. Não fica marca. Por isso o caderninho que você está fazendo na sua casa, você, de uma forma inconsciente, você mudou o circuito. Ao invés de você gravar as coisas ruins que aconteceram hoje, que tira o teu sono à noite, e não vai atender o cérebro, que é uma necessidade básica, você ainda não gravou as coisas boas. Por isso o caderno, escrever à mão e falar, e você grava as coisas boas e não grava as coisas ruins. Então, é só inverter. O bom vai para o velcro e o ruim vai para o teflon. Você vai criar uma cultura de paz, uma cultura do teu pensamento de algo bom aconteceu. E se você fizer isso, por exemplo, positivo, né? Pensar positivo, é pensar que, acreditar, esperança. Lembra da primavera? Sim. Você me perguntou como que eu posso te dar a fórmula. Acabo de te dar a fórmula. Sim. Você, mesmo que tenha um coronavírus por volta, mesmo que o mundo esteja em desarmonia por volta, você cria uma primavera interior. Essa primavera interior, e você está em harmonia, apesar da experiência externa. E você escrevendo sobre isso e falando sobre isso, você cria essa questão de uma realidade nova. Por isso a primavera, mesmo em tempos de pandemia. Nossa, por isso, chama-se 3 bênçãos diárias. Um mês, a ciência me diz, a vida muda bastante. Por isso, a saída do mundo pós-pandemia é, a partir de hoje, que as pessoas estejam nos acompanhando, que você crie a esperança. O que é a esperança? É a tua primavera interna, apesar do mundo contemporâneo estar diferente, que você alimenta essa esperança interna, essa primavera interna, apesar do mundo externo, você está contribuindo para uma espécie chamada de gratidão pela vida, que o cérebro vai te atender. Então, a dica é pegar um caderninho e escrever 3 bênçãos diárias. É uma coisa super simples de fazer e que pode mudar a realidade das pessoas. E no começo, o cérebro humano, e quando digo humano é de todas as pessoas, é uma lei universal, ele vai tender a buscar o ruim. Porque ele diz, mas Kelly, eu sempre gravei o ruim, Ele precisa entender. Está condicionado, que gravou sempre o ruim. Então ele precisa compreender que o pensamento teu, que a Kelly, que é a dona dele, mudou de paradigma. A Kelly está valorizando bem agora. Então ele vai compreender. Então ele diz, se a Kelly está valorizando isso, faz uma semana, então assim será. Então ele muda o circuito. Ao invés de gravar o ruim, grava o bom no teflon. E deixa o teflon para as coisas ruins. Bate. No velcro. O bom no velcro. O bom no velcro. E o teflon e a deixa pessoa como escreva hoje e escreva amanhã. E depois de amanhã, as mesmas 3, você vai notar que vai sobrar coisas boas para escrever, porque o cérebro já está mudando. Mas então a pessoa escreve as 3 bênçãos e repetem essas 3 bênçãos, ou não, 3 bênçãos diárias. Diárias. Por dia. Vai notar que depois do 3º dia não é só 3 bênçãos diárias. Vai ter mais, porque a pessoa está começando uma cultura
de paz. Está criando a primavera Já vai dentro começar dela. a se sentir melhor. Não é, eu tenho escutado muitas pessoas que eu atendo, mas professor, eu tenho muito mais que 3 bênçãos, porque a prática fez com que elas, o cérebro dela interpretasse E é isso, verdade, e ela eu tô tem mais. E diria ainda por cima, assim, para ajudar as pessoas, que escrevam quantas bênçãos puderem por dia, antes de dormir. O sono vai ser mais sereno, a noite vai ter mais sentido, a pessoa vai curar a própria insônia, porque vai dormir com uma energia boa. E que 2 dias depois... com o cérebro feliz. Feliz, porque atendeu o bom. Sim. O bom. Por que hoje a psiquiatria está tomando muito Rivotril, né? Muitos medicamentos? Porque é um cérebro que gravou as coisas ruins durante o dia todo, é a pandemia, são os trabalhos em home office, e consequentemente a pessoa vai dormindo... A pessoa vai dormir pensando naquilo, pensando. valorizou aquilo, gravou aquilo e não vai conseguir dormir porque aquilo incomoda. Então mudar vai fazer com que ele crie uma situação diferente. E diria ainda mais, que sempre no dia posterior, leia do dia anterior. Leia. Uma semana depois, leia o que você já escreveu. Dá uma sensação eu leio de primavera. Eis a primavera. E aí quando você vê uma das coisas que você escreveu, por exemplo, você escreveu 10 bênçãos. Sim. Né? Uma delas, puxa, olha, realmente me aconteceu. Né? Comigo foi assim. Eu fui escrevendo o que eu gostaria de ter, mas como se já tivesse acontecido. Perfeitamente. Quando eu pego o caderninho e falo, nossa, aconteceu isso, aconteceu você vai ver. Me dá uma sensação de primavera mesmo. E de primavera. Então essa é a primavera que você me pediu qual é a fórmula. Eis aí a fórmula já. Você já está fazendo isso de uma forma inconsciente, que é o teu caderninho. E pense um dia, Kelly, de você escrever um livro sobre isso. Diria até um título do livro para você. Né? Eu gostaria. Um título, por exemplo, assim, Registro de uma Vida. Né? Que faça um livro que você possa deixar isso para os filhos, deixar isso para os amigos. E é uma espécie de... Essa sim não é uma receita, mas é um princípio de vida. Não são as 5, nada contra o coaching, nada contra os livros de autoajuda. Os youtubers. Não, os youtubers da vida. Não, nada contra. Porque as pessoas encontram formas. Mas você escrever sobre você e você encontrar essa grande questão, não precisa youtuber, não precisa coaching. Você é dono de si mesmo, porque você, através do teu pensamento, interpreta as emoções e você tem uma vida interessante. Isso seria o que chamam hoje de cocriação? Pode ser criar uma realidade para si próprio, né? Pode chamar disso. Pode chamar mindfulness, que as pessoas chamam, um mergulho dentro de si, que são as questões de yoga que as pessoas praticam. O mergulho para dentro de si. Prestar atenção na respiração, coisa assim. No fundo, é um mergulho para dentro de si, é um mergulho para dentro do cérebro humano. É lá dentro que estão as grandes soluções. O coronavírus, Kelly, me parece, pela experiência que eu tenho, pelos estudos que eu faço, o coronavírus vem me dizer isso. Você não tem controle sobre a realidade externa. Você não tem controle sobre a tua realidade, que você construir. Né? Presta atenção em você. Porque antes estava todo mundo vivendo muito no automático. No automático. Então presta atenção em você, que quando você presta atenção em você, você cria o teu mundo. E aí você pode melhorar o mundo dos teus próximos. Você pode melhorar o mundo da tua família, da tua empresa, da realidade onde você vive. O grande coronavírus me trouxe isso. Se eu me perguntar se tem um mundo pós-pandemia, para as pessoas que escrevem as 3 bênçãos como você já ultrapassou a pandemia. Você está vivendo no mundo pós-pandemia. Você se cuida, álcool em gel, você se cuida, distanciamento social, não isolamento social, você cuida máscara. Estamos aqui a 2 metros de distância, por isso não usamos máscaras. É bom que as pessoas reparem, mas eu me cuido quando saio daqui, coloco máscara, assim como você também. Eu tomo cuidado. Eu respeito o coronavírus, mas não tenho medo dele. Porque quando eu tenho medo é o predador antigo. Lembra do início do nosso encontro de hoje? O predador me pega. Eu respeito. Então, quando eu respeito, atendo às normas de convivência, atendendo o pessoal, a ciência da saúde. Eu espero esperança, primavera interior. Então, o que é a esperança? É esperançar,
Eu espero da vacina, a esperança que a vacina venha. Isso também está chegando. Sim. Mas eu tenho esperança que a vacina vai nos ajudar. Mas também eu preciso entender que o coronavírus ele veio para ficar, para mostrar para a humanidade no século XX que a pessoa precisa se olhar, se conhecer, atender o cérebro, para que ela possa então construir uma nova realidade. Eu diria que esse autoconhecimento, essa busca interior já é uma vacina que você dá, né, no seu organismo, assim, para você passar por tudo isso. Muito obrigado pela colocação. Eu já tenho as vacinas contra o coronavírus, que é minha própria imunidade. Quando eu me alimento bem, quando eu durmo bem, quando eu atendo às necessidades do meu cérebro. E penso positivo. E penso, então eu faço o caderninho, eu já tenho imunidade. E quando eu pego um pouco de sol para controlar minha vitamina D, isso me ajuda. Então o próprio organismo tem a sua própria imunidade. Então quando você acredita que você vai percorrer o mundo infestado de coronavírus, mas sem medo, respeitando, você vai passar pelo perigo, como o meu antepassado, há milhões de anos atrás, ele respeitou o predador. Assim como eu respeito a víbora, respeito o réptil, o mar, eu respeito o réptil, eu respeito o mar, eu respeito a altura, eu respeito as ameaças, eu respeito. Então eu tenho a minha imunidade. Talvez não precisa vir do meio externo. Claro. Doutor Ivo, eu queria conversar muito mais, eu vou convidar o senhor para voltar outras vezes. Certamente. Mas o nosso tempo está chegando ao fim, final. Então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixando uma mensagem aos nossos telespectadores. Quero, antes de tudo, agradecer o convite. Foi um encontro muito agradável. Muito obrigada. Fez com que a minha primavera ficasse mais florida com o encontro de hoje. Um dia me perguntaram, algum tempo atrás, qual é o sentido da vida. E eu disse para as pessoas que a vida em si não tem sentido. Uma criança nasce sem cabelo e sem dente, e um dia na frente não existe cabelo, não existe dente novamente. Ou seja, não tem muito sentido. Nós precisamos dar o sentido para a nossa vida. E o que é dar o sentido para a nossa vida? É ajudar as pessoas a evoluírem, a expandirem. E usar o circuito da compaixão, o circuito da gentileza, o circuito da empatia. Quando eu ajudo alguém, eu me ajudo. Porque eu tenho uma energia que todos nós temos, somos a raça humana, nós somos irmãos perante a natureza. Então, se alguém sofre perto de mim, eu também sofro. Então eu vou trabalhar no sentido que alguém, para mim, por eu existir, a pessoa possa ser feliz, que a pessoa possa construir uma realidade. Esse é o sentido da vida. É o que eu faço com os dons que me foi concedido para que eu possa ajudar as pessoas a construírem a vida delas, na prática do bem e na difusão da esperança e na construção de um grande jardim dentro de si, chamado primavera. Que lindo, me emocionei aqui. Muito obrigada, doutor Ivo. Foi um prazer muito grande. A gente se vê numa grande. próxima oportunidade, com certeza. Certamente. E você também, não esqueça, faça o seu caderninho, eu sou testemunha de que isso dá certo. O caderno dos sonhos, o caderno da gratidão, chame como você quiser, o caderno das bênçãos diárias, mas não deixe de acreditar. O seu pensamento pode mudar a sua realidade. Como disse o doutor Ivo, saiba o que pedir e as portas se abrirão. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.